Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Laboratório do Arne, né, com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje eu quero mostrar para vocês, através desse vídeo, tá, algo bastante interessante, que é como você cria, tá, como criar um canal I2C por software, tá, ou seja, sem o uso, tá, dos registradores internos de um microcontrolador qualquer ou sem o uso de pinos específicos, ou seja, sem o apoio do hardware do microcontrolador. No caso aqui, utilizando apenas pinos de I/O, tá? E software, ok? Eu estou usando para essa experiência um microcontrolador bastante conhecido, que é o PIC16F628A e o 648A também aqui, no caso, porque são microcontroladores microchip que não possuem canal I2C, ou seja, não tem I2C por hardware neste microcontrolador. Então o único jeito de você fazer isso é por software. E nessa experiência eu vou usar o compilador XC8, tá? Ou seja, vou desenvolver tudo na linguagem C. E a gente sabe que a linguagem C ela é portável em pelo menos 80%. Então, tudo que eu colocar aqui, tá, pode ser aplicado num Arduino, num STM32, num ESP32, num microcontrolador Holtec ou até no mais antigo 8051, nesse caso usando o compilador SDCC. Então você consegue fazer esse controle tranquilamente, tá? Nessa experiência eu vou mostrar o controle, por exemplo, de dois PCFs 8574, tá? Que são CIs que permitem, por exemplo, uma expansão de I/O. Aqui eu tenho 8 saídas e ali 8 entradas, ok? Isso aqui é, como eu falei, bastante utilizado em microcontroladores que você não tem o canal por hardware, né, no microcontrolador, e também, claro, em alguns projetos onde você precisa de dois canais, por exemplo, I2C distintos, e no caso o microcontrolador só possui um canal. Então um canal você vai resolver pelo hardware do microcontrolador, no caso, e o outro você pode fazer por software. E acredite, esse tipo de situação acontece, eu trabalho num projeto que é exatamente assim. Nós temos dois canais I2C separados, tá? Onde eu tenho a solução por hardware e a outra eu tenho a solução por software, tá? Então nesse vídeo a gente vai ver o circuito. Aqui eu estou usando a placa PE PIC16F628A. O projeto na íntegra dela está lá no meu site. Quem quiser montar essa placa é só ir lá, tá? Tá todo lá gratuito para você montar. Mas eu vou dar o circuitinho, tá? Com o básico do PIC para que você possa montar num protoboard o PIC, por exemplo. Tá? Nós vamos ver também a teoria do I2C, como é que ela funciona, tá? E depois nós vamos ver o programa. E no programa eu vou demonstrar justamente a aplicação do que eu apresentei na teoria. E, para finalizar, a gente vai ver os testes, ou seja, nós vamos ver os controles das saídas e das entradas, ok? Então vamos lá, senhores. Bom, vamos lá falar um pouquinho da teoria, né? Ou seja, o protocolo I2C. Ele é um barramento de comunicação serial síncrono, tá? Desenvolvido pela Philips, ali no ano de 1982, década de 80. Tá? E foi desenvolvido para conectar periféricos, tá? A baixa velocidade. Ok? Quando eu falo periféricos, né, conectar periféricos, eu estou me referindo a periféricos numa mesma placa ou ainda em diferentes placas, mas dentro de um mesmo case. Tá? Não é um protocolo para comunicação a longas distâncias. Ele também foi adotado por muitos fabricantes, né, como Siemens, NEC, Texas Instruments, ST Microelectronics, Motorola, Intersil, entre outros, tá, fabricantes que adotaram esse protocolo. Tá? Você vai encontrá-lo em vários tipos de microcontroladores, memórias E2PROM, expansores de I/O, conversores analógico-digital, enfim. Muitos dispositivos, tá? Ele usa o modo mestre-escravo, tá? Que é uma tradução literal de master e slave, ok? Ele atinge velocidades entre 100 kHz, que é a mais básica, a mais baixa, ela começa, tá, aqui em 100 kHz, tá?
e chega hoje em dia a mais de 6, tá? Eu anotei aqui 5 porque é onde começa o Ultra Fast Mode, mas hoje já se tem notícias de dispositivos que alcançam, né, até 6 MHz. Ela utiliza apenas 2 pinos de comunicação, o clock e dados, né, sendo que dados tem que permitir a troca, né, para entrada e saída, e o clock aqui já especifica, né, a parte do sincronismo. É através do clock que você tem o sincronismo e, consequentemente, a velocidade. E o barramento de endereçamento, né, ou seja, ele tem de 7 ou 10 bits. O mais comum aqui é o de 7 bits, tá? Até porque com 7 bits você endereça aí até 128 dispositivos, tá? Vamos lá, né, falar um pouquinho do modo de comunicação e controle, tá? Conforme eu falei, né, eles são distribuídos entre mestre e escravos, um único dispositivo mestre e a quantidade que o barramento, né, de endereços admitir, tá, de escravos ou slaves, tá? É necessário o uso de resistores de PUAP externo, tá? Cada fabricante aí adota um valor, mas eles geralmente ficam num valor muito próximo, similar. E aí você tem todos os dispositivos, né, todos os pinos dos dispositivos conectados, né, ao pino SDA e ao pino SCL. SDA é para dados e SCL para clock, tá? O elemento mestre vai controlar sempre o pino de clock, tá? Para os outros dispositivos. Então aqui nessa rede você pode ter conversores analógico-digital, conversores digital-analógico e até outros microcontroladores, ok? Agora vamos dar uma olhada, né, no exemplo de mensagem, tá? Toda mensagem vai começar com uma condição de start, que está aqui. Essa condição de start é demonstrada aqui embaixo, ó, tá? Nos seus tempos. Essa condição de start, ela coloca o seguinte: o pino SDA vai a low e logo em seguida o pino SCL também vai a low, tá? Isso é interpretado como uma condição de start. Na sequência, os 7 ou 10 bits de endereço é enviado, tá? Aqui no caso eu estou com um exemplo de 7 bits, tá? De A0 até A6. Lembrando, o envio começa do mais significativo até o menos significativo, tá? E basta você colocar, né, o bit desejado e levantar e descer o clock para que o dispositivo entenda, ok? E aqui você tem um outro bit, que é o bit RW, que vai determinar o seguinte: se o endereço é de escrita ou de leitura, ou seja, se o mestre está tentando fazer uma escrita ou uma leitura no dispositivo aqui escravo, né, ou dispositivo slave, ok? Em seguida você tem um ACK ou NAC, tá? Neste caso aqui no endereço, esse ACK é controlado pelo slave, tá? Quando o bit em 1, nós temos NAC. Quando em 0, ACK, ou seja, o ACK é o entendimento, ou seja, este endereço foi aceito. NAC é quando o endereço não é aceito, ok? Na sequência, nós temos 8 bits de dados, tá? No caso, ele pode ser de escrita ou de leitura, ok? Se for de leitura, quem está comandando agora o pino de SDA, né, de dados, é o slave e o mestre estaria lendo, né? Então ele tem que estar em modo entrada. Se o mestre está escrevendo, né, neste sentido, então o pino é saída, basta colocar os 8 bits de dados e fazer a mesma coisa com o clock, subir e descer para que ele entenda, ok? Na sequência você tem mais o ACK e o NAC, outro ACK e NAC, e aqui existe uma pequena diferença. Se é escrita, o ACK e NAC é exatamente como esse, é enviado pelo dispositivo, né, que está sendo controlado. Agora, se ele é um byte de leitura, ou seja, quem está lendo aqui é o mestre que vai enviar este ACK ou NAC, tá? É o dispositivo mestre que vai colocar este ACK ou NAC. E na sequência nós temos o que? O stop aqui, ó, tá? Este stop, qual é a ideia? O pino SCL
vai a high e na sequência o SDA também vai a high, conforme eu coloquei aqui, ó. O pino vai a high após o pino SCL, tá? Então primeiro aqui o SL e depois o pino SDA vai a high para marcar a condição de stop. Então basicamente isso aqui é um exemplo de mensagem I2C, ok? Aqui eu quero passar apenas uma curiosidade, como na experiência nós vamos lidar com o PCF8574, tá? A família PCF8574 tem uma versão com sufixo A, tá? Eles são diferentes eletricamente? Não, mas existe uma diferença no endereço. O endereço do slave, tá? No PCF8574, ele começa sempre com o 4 aqui, ó, na parte, né, vamos dizer assim, mais significativa, e os últimos 3 bits aqui, ó, nós temos o bit de RW, né? Esses 3 bits são controlados via hardware, então você pode mudar essa parte do endereço via hardware. Aqui é fixo. Note que no PCF8574 é a mesma coisa aqui, mas aqui é diferente. Então os endereços são trocados. Então tem que ter atenção se você for repetir essa experiência. Eu estou usando este cara aqui. Você pode usar tranquilamente esse cara aqui, mas vai ter que mudar no programa o endereço aqui, porque eu adotei esta linha de endereço aqui, ok? Né, senhores, falar um pouquinho aqui, né, do circuito, né? Ele tem um microcontrolador PIC, um LCD e 2 PCFs 8574, tá? No microcontrolador PIC é meio que sem segredos, né? Você tem aqui o capacitor de desacoplamento, nós temos um resistorzinho aqui de reset, eu estou usando o reset externo no PIC. A mesma coisa para o clock, tá? Eu estou usando um clock externo, um cristal externo de 4 MHz, com seus capacitores aqui, né, de 33 PF, tá? O meu LCD, o LCD que eu estou usando é um 16x2, sem nenhum tipo de placa para controle I2C, poderia até utilizar aqui, mas no caso eu preferi manter aí o controle através de 4 bits, né? Então eu tenho 4 pinos de I/O aqui para dados do LCD e os pinos de controle em RA0 e RA1, né, que seriam o RS e o Enable, tá? E o pino RW eu mantenho ele sempre em GND, porque eu estou com o meu LCD sempre habilitado para escrita, tá? Os pinos que eu usei aqui, SDA e SCL, né, estão em RB0 e RB1, ok? Aqui eu tenho o contraste do LCD, né? E aqui a conexão do meu backlight, tá? Aqui eu tenho os 2 resistores, tá, de pull-up, tanto para SDA quanto SCL, tá? E aqui nós já temos o primeiro PCF8574, que é de entrada. Eu tenho 3 resistores, tá, de 10K aplicados diretamente às linhas A0, A1 e A2, ou seja, aqui no endereço A0 até A2 eu vou ter sempre nível lógico high, 1, 1 e 1, né? Aqui os pinos SDA e SCL, ok? A chave, tá, que leva diretamente ao GND, porque os pinos aqui, tá, quando aplicados como entrada, eles passam a ter internamente, né, um resistor de pull-up. Então eu não preciso colocar resistor de pull-up externo aqui, porque eles já estão aplicados internamente, tá? Aqui eu tenho o PCF8574 usado para a saída. Notem que a linha de endereço está um pouquinho diferente. Eu tenho também 3 resistores, tá, aplicados ao, né, VCC 5 volts, tá, nas linhas A0, A1 e A2. Porém, A0 eu conecto ao GND, tá? Então eu tenho aqui 0, 1 e 1. Então já está um pouquinho diferente aqui. Aqui eu teria o endereço 7 e aqui eu teria o endereço 6, tá? Final 6 e aqui final 7, ok? Novamente a conexão dos SDA, né, pinos SDA e pinos SCL, e aqui as saídas, né, de P0 a P7 aplicadas em LEDs com os seus
respectivos resistores limitadores de corrente. Eu usei 470R. Tá, senhores? Então, basicamente, este é o circuito. Ele é bem simples, ele não tem muito segredo. Lembrando, o esquema elétrico, esse esquema aqui, vai ficar disponível lá no meu site para download. O link está aí na descrição, ok? Falar um pouquinho sobre o programa. Senhores, eu não vou detalhá-lo inteiro, até porque ele é bem extenso, tá? Tem muitos arquivos. Eu vou me ater apenas à parte do I2C, que é a mais importante para nós hoje, para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu começo aqui, com a função init_my2c. O que ela faz, senhores, é basicamente definir a direção dos pinos de SDA e SCL e colocar ambos os pinos, Ele está definindo aqui como saída, tá? E colocar ambos os pinos em nível lógico high, tá? A definição desses pinos estão aqui, tá? Dentro do PIC2C.h. Então é aqui que você tem que trocar caso vá usar outros pinos, ok? Em seguida eu tenho a minha condição de start, tá? Lembrando, o meu SDA sempre vai estar em 1 na condição de start por conta da condição anterior, ou de inicialização ou de condição de stop. Então, eu só coloco aqui esse SDA em 1 apenas para manter uma confirmação. Estou jogando SDA para 0, aguardo 1 microsegundo e jogo em seguida SCL para 0. É a minha condição de start que eu detalhei anteriormente, ok? Aqui eu tenho a minha condição de stop, tá? Novamente aqui, ó, eu coloco o meu SDA em 0, tá? Porque eu não sei como é que foi a saída, tá? Ou seja, o AC e o NAC, dependendo da resposta. Agora eu jogo o SCL em 1, ele é o primeiro a levantar, Em seguida eu aguardo 1 microsegundo e jogo o SDA também em 1, ou seja, estou jogando primeiro SCL para high e em seguida o SDA também para high. Essa é a minha condição de stop, também detalhada anteriormente. Aqui eu tenho uma condição de restart, que também é admitida no protocolo I2C, que nada mais é que você fazer um stop e em seguida um start, tá? Agora nós temos a função write I2C. Essa função eu desenvolvi para escrever um byte via I2C, tá? Seja ele qual for. Pode ser tanto o byte de endereço, como também um byte de dados, tá? Eu começo criando uma máscara, tá? Com o valor de 80, ok? 80 hexadecimal. Defino um outro byte como retorno 1, tá? Ou seja, o retorno que essa função vai fazer vai ser igual a 1 até aqui, E começo um while aqui. O que eu vou fazer agora é fazer uma lógica AND entre a máscara e o dado, tá? Se o valor retornado for igual ao da máscara, tá? Eu consigo levantar o pino SDA, ou seja, o pino SDA vai para high. Do contrário, ele fica em low, ok? Na sequência, eu faço um subir e descer, do pino SCL, tá? O pino de clock sobe e desce, conforme também eu falei anteriormente, sempre com 10 microsegundos. Por quê? É esse 10 microsegundos aqui que vai me dar a frequência que eu estou trabalhando. 10 microsegundos, frequência é 1 sobre tempo, tá? Então aqui nós vamos ter 100 kHz, ok? Em seguida eu faço um shift à direita da minha máscara, que era 80, passa a ser 40, e continuo isso até a máscara, o limite dela que é 0, ou seja, eu vou até 1. Então eu vou fazer 80, 40, 20, 10, 8, 4, 2 e 1 em hexadecimal, ou seja, eu estou caminhando o bit à direita, e aí fazendo o AND aqui e colocando 0 ou 1 no pino de acordo com o que eu encontro, tá? Na sequência agora, como eu estou escrevendo, eu vou levantar o pino de SCL, porque ele estava embaixo aqui, vou mudar a direção, do meu pino SDA, ele passa agora a ser entrada, dou um tempinho apenas para estabilizar e leio a resposta do dispositivo slave, tá? Se ele for 0, eu já retorno 0, eu faço o meu retorno 0, porque ele é 1 lá, eu não preciso ler 1. Então, se é 0, eu retorno aqui 0, que é o AC, tá? A gente sabe que é o AC.
Eu levantei o SL aqui, ó, tá? E aqui eu vou abaixar ele, ó. Então, né, deu tempo de fazer certinho a pegada. E aqui eu vou mudar a direção do meu pino SDA. Novamente, aguardando um tempo e vou retornar, tá? Lembrando que essa função serve tanto para endereço quanto para dados, ok? E aqui eu tenho a função de leitura. Ela é basicamente a mesma função, com a diferença que ela vai me retornar um byte não referente, tá? Não é referente. O retorno aqui é a resposta, a ACNAC. E aqui, como eu estou lendo, o meu retorno aqui é justamente o byte lido. Quando eu faço a leitura, o mestre faz a leitura, você coloca a resposta. Então eu já mando o tipo de resposta que eu quero aqui, tá? Então eu começo também com máscara, a mesma coisa, só que já definindo o pino SDA como entrada. Vou fazer a mesma jogada, tá? Ó, você tem o SCL jogado para 1, eu tenho um tempo. Neste meio eu faço a leitura do estado do bit SDA, né, do pino de dados, e faço uma lógica com a máscara para colocar 1 ou 0 no bit que eu preciso do byte que eu vou retornar. Jogo o SL para 0 novamente, tá? Aguardo sempre o tempo, mantendo a ideia da frequência de 100 kHz e escorrego a máscara e faço até ser zeros, tá? Então aqui eu estou fazendo para 8 bits, eu estou lendo os 8 bits. Na sequência eu vou jogar o meu pino SDA como saída, tá? E de acordo com a resposta que veio, ou seja, qual é a resposta que eu mando, ou eu mando um NAC ou eu mando um ACK. Claro que essa função vai depender muito do que? Da análise de bytes, essas coisas, tá? Aqui eu já mando uma resposta pré-definida, porque eu não tenho essa análise de byte nessa função aqui, ok? E novamente, ó, levanto o SL e abaixo o SL, que é para o dispositivo controlado, né, o dispositivo slave, poder pegar esse bit de resposta aqui e faço o retorno do byte que eu acabei de ler. Estas funções, tá, tanto write quanto as demais, são controladas aqui, ó, por estas outras duas funções que estão dentro deste outro arquivo aqui, o PCF8574C. Eu tenho uma função chamada PCF8574 setOutputs e uma outra função PCF8574 getInputs. A set é usada para a saída, tá? E a get para a entrada. A set ela recebe o endereço que eu preciso, o endereço no barramento do dispositivo, o byte que eu quero escrever e um outro byte que é passado por referência, que é para guardar a resposta. No caso aqui é uma matriz, tá? Porque eu inicio com start, ó. O start está aqui dentro dessa função, tá? Então eu vou chamar dentro lá do PIC2C, né? É a função start. Na sequência eu vou enviar o endereço, tá? Através dessa outra função PCF8574 send addrw, tá? O address vem aqui dentro e aqui eu estou mandando 0, ó. Esse bit 0 aqui, ó, esse byte aqui representa para mim aquele bit RW. O 0 é para escrita, tá? Ele está aqui em cima, ó. Essa função aqui, ó, ela recebe o endereço e o byte RW, tá? O que eu faço aqui, senhores, simplesmente é coletar o endereço. Eu vou fazer o shift à esquerda do endereço que eu anotei, ok? Vou fazer um shift à esquerda do endereço que está anotado aqui, ó, é o meu endereço 26 e 27, tá? Então eu faço um shift à esquerda do endereço, faço uma lógica ou com o byte RW, então eu estou anotando no bit que eu preciso 0 ou 1, ou seja, escrita ou leitura. Confirmo o byte, né, aquele bit 4 que eu demonstrei também anteriormente, né, para a família PCF8574, que ele não interfere na família 8574A, tá? Não precisa se preocupar. E em seguida eu faço a escrita, tá, do endereço e, ó, coletando aqui quem? A resposta do ACK ou NAC, tá? Então eu estou mandando aqui, ó, o endereço já completamente convertido para o que eu preciso, porque eu tenho que encaixar nele, né, o bit de leitura e escrita. Se eu mandar apenas, se eu mandar diretamente o 26 não vai funcionar, eu tenho que fazer essa conversão.
E mais à frente, quando eu demonstrar isso, vocês vão entender que o barramento interpreta isso da forma correta. Apesar de você ter feito todo esse trabalho, o barramento não vai pegar o endereço de outra forma, a não ser aquele que está anotado aqui, ok? Aqui eu tenho a minha função getInputs, tá? Ela recebe um byte de endereço e também um byte, tá? Para fazer, né, a resposta do meu ACK, ou seja, um byte passado por referência, para conter o meu byte ACK-NACK. E aqui, ó, é onde eu retorno, né, o meu byte de retorno, ou seja, do valor que eu li. Eu começo sempre colocando FF, tá? Ou seja, o meu byte de retorno é sempre igual a FF, justamente por conta da ideia dos resistores de PUAP que estão lá, tá? Aqui eu tenho um start e 2C novamente. Lembrando, ó, esqueci, ó, depois que eu termino o set outputs, eu escrevi o endereço e na sequência eu vou escrever também o outro byte. E notem, eu pego novamente o ACK. Aqui, ó, eu estou fazendo o stop. Então eu fiz o start, fiz o envio do endereço, o envio do byte e em seguida o stop, exatamente como eu demonstrei lá, tá? Voltando aqui no getInputs, eu faço também o start, tá? Faço a mesma jogada com o endereço, tá vendo? Estou mandando o endereço aqui, lá através do PCF send address, né, e o RW, só que agora, ó, o RW é 1, porque agora é leitura. Recolho aqui o byte, tá, de retorno que eu recebi por referência e na sequência eu faço a leitura. Eu estou fazendo a leitura, tá, através do read I2C e colocando dentro de input a variável lida. Percebam, senhores, que o que eu estou mandando aqui é 1. Eu estou mandando um NACK, que é para encerrar a comunicação, tá? Ou seja, eu não vou fazer múltiplas leituras, que também é possível. Então eu já mando um NACK e em seguida faço um stop e retorno o valor, tá? O valor lido. Ok? Basicamente é isso aqui o que a gente tem dentro do I2C, tá? Nós temos essa PCF 8574. São essas as funções que a função main e outras vão chamar para controle do PCF. E o PCF vai fazer a chamada das funções que estão aqui em PIC2C.C. Ok? Bom, senhores, vamos lá, né, para os testes. Eu estou aqui segurando, né, através do PIC, né, o PIC Kit, o microcontrolador no modo reset. Eu preferi, né, dar mais ênfase aqui, onde a gente vai olhar a experiência e poder ler o dado aqui. Eu peguei aqui um pedacinho, vamos ver se eu consigo colocar ele aqui direitinho, de acrílico vermelho, que é para ajudar na visualização do LED, que esse LED ele é meio fraquinho, né? Então ajuda, acho que pode ajudar um pouquinho. Eu vou tirar do modo reset, tá? E aí a gente vai ver o funcionamento. Ok? Saiu, tem a mensagem inicial, né? Vamos lá, começou, tem aqueles 3 segundos, ele grafa a primeira, leu a chave, colocou 0 e agora ele está trabalhando, né? Ele está indo de 1 aqui, né? Ó, a gente pode ver aqui pelo LED, né? Aqui, ó, ele vai de 1 aqui até 80 hexadecimal e volta para 1. Podemos ver lá no LCD, tá? E aqui nas chaves, ó, eu estou com tudo em FF, tá? Porque a chave está desligada, então não tem nenhuma em contato com o GND. Então são os resistores aqui, ó, tipo app, informando FF. Então se eu abaixar todas as chaves, por exemplo, ó, se abaixar todas, ele vai ler 0. Então se eu puxar a primeira, ali, ó, 1. Vou puxar aqui a última chave, ó, 81. Tá? Vou puxar esta outra aqui, eu vou ter A1. Se eu quiser A9, eu vou puxar essa outra chavinha aqui, ó, A9. Ó. Eu tenho 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 em binário hexadecimal, A9. Senhores, lá no programa eu mostrei que eu tenho uma resposta
do endereço, né? Ou seja, aquela variável que eu passo por referência me informa se o endereço foi ou não aceito, e ele aparece aqui, ó. Programa eu mostro lá, né? Eu grafo, eu coloco no display A ou N. N para NAC e A para AC. Então eu estou aqui sempre com a resposta. E para ilustrar um pouquinho melhor, o meu osciloscópio está aqui, ó, tá no modo decode. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui a... Opa, foi muito. Deixa eu levantar um pouquinho mais. Eu acho que já deu para ver ali. Deixa eu só acertar aqui o rótulo para levantar ele um pouquinho mais, tá? Que eu fiz aqui? No osciloscópio, no modo decode, eu posso selecionar o endereço. E no caso eu selecionei o endereço, tá, de escrita, que é o 26 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu estou mandando lá o 26, apesar do shift, o osciloscópio, tá? Ele sabe que o endereço que eu estou mandando, na verdade, é o 26. Tá? E ali o dado, ó, que vai de 1 até 80, aqui, ó, e depois retorne, a gente pode ver aqui em cima. Aqui em verde eu tenho o clock e aqui eu tenho o dado. Essa flutuada que você vê, ela é referente ao que, basicamente? Ao timing do osciloscópio, né? Que eu posso acertar um pouquinho melhor aqui, né? Para ver se ele para um pouquinho. E também nós temos lá, né, o próprio timer do pique com as suas interrupções. Então aqui já dá para ver legal acontecer. E eu posso mudar também aqui, por exemplo, eu posso mudar o endereço aqui, ó. (27). Agora eu estou capturando o endereço que eu estou escrevendo lá, ó. Olha lá, ó, A9. Eu estou lendo do 27 o byte A9. Eu vou abaixar aqui o pino, o último bit, tá? Vou colocar em 0. Então nós teremos, se eu não estou louco, 29. Olha lá, 29, 29. Eu posso ler aqui, ó. Lembrando que eu tenho, né, o mais significativo, depois o menos significativo. Ó. Vou subir ele de novo. Olha lá, ó. Tá? Tá ali, ó. Meu A9. Agora eu vou para 29. Tá? Tô sempre aí. Agora vamos voltar ele aqui para endereço 26. Voltou e agora a gente pode ver aí a escrita e o LED. Aqui embaixo, ó, podemos vê-lo indo e vindo. Vou voltar para 1 e ali tá os dados, conforme eu falei. Ok? Senhores, é uma experiência bem pequena, bem simples, mas bastante interessante, né? Eu espero que os senhores tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou, deixa aquele like, tá? Quem não for inscrito, inscreva-se no canal, né? Não se esqueça aí de tocar o sininho, tá? Ativando as notificações para os próximos vídeos, ok? E, senhores, não se esqueçam também de deixar seus comentários, né, sobre sua experiência com o I2C, se já tinha feito esse tipo de comunicação, ou seja, como a gente falava antigamente, na unha, tá, sem o uso, tá, de registradores internos, ou seja, por software. Tá? Eu tenho aí no canal um vídeo onde eu mostro como fazer, inclusive em Assembly Z80. Quem gosta de Z80, tem vídeo aí no canal mostrando isso também. Tá? Então é isso, senhores. Eu quero agradecer quem assistiu até agora, tá? E o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.